Apóstolos. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, os irmãos que estão nos acompanhando aí pela transmissão, os irmãos confirmem aí como está o áudio, se está dando de ouvir, precisa melhorar, nos confirmem aí no chat. Ok? Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós queremos louvar a Deus por essa oportunidade de estarmos mais uma vez para mais uma aula da nossa turma do Bacharel em Teologia. Queremos louvar ao Senhor pela vida de todos os nossos irmãos que nos acompanham pelo nosso chat e queremos lembrá-los que essa, como disse, é mais uma aula do nosso Bacharel em Teologia e, dessa feita, nós estaremos trazendo a introdução da aula, da disciplina História do Protestantismo no Brasil. Então, essa é a disciplina que os irmãos estarão cursando nesse período agora, e tem como tema, ou como título, exatamente esse: História do Protestantismo no Brasil, ou História do Movimento Evangélico no Brasil, História da Igreja Cristã no Brasil. E nós queremos começar, nessa oportunidade, com a leitura de um texto bíblico, e em seguida nós estaremos orando, pedindo a bênção de Deus na ministração da nossa aula. O texto que nós queremos ler, inicialmente, é o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e o versículo 42 até o 47. Atos 2, 42 a 47, para nós começarmos com a leitura de um texto da palavra de Deus. Diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e fazendas, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Muito bem, nós queremos convidar os irmãos que nos acompanham pela nossa transmissão para orarmos, rogando a Deus que Ele nos conceda iluminação, direção na ministração dessa aula introdutória da disciplina de História do Protestantismo no Brasil. Amado Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por esse momento, te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia, e rogamos a ti, Pai, que uma vez mais o Senhor nos ajude, nos dando entendimento, Pai, de tudo aquilo que nós estaremos estudando nessa noite. Que a tua bênção esteja sobre a vida dos teus servos que acompanham a aula, que estão sendo ministrados nessa noite. Que a tua bênção esteja sobre todos, Pai, sobre nós que estamos aqui, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como já disse, a nossa aula de hoje é História do Protestantismo no Brasil. E quando nós falamos de protestantismo, é imprescindível, é necessário que nós voltemos um pouco e entendamos como se deu o movimento de reforma protestante que culminou e originou as principais igrejas protestantes, igrejas essas que vieram para o Brasil, né, e das quais, aliás, nós somos também herdeiros. Então, é importante que a gente entenda
primeiramente, o movimento ou o contexto em que se deu o movimento de reforma protestante, para que assim a gente compreenda como que esse movimento, por intermédio dessas igrejas, chamadas de igrejas históricas, ele chegou ao Brasil. Então, nós vamos começar primeiro com um apanhado histórico de como se deu o movimento de reforma protestante e depois, é claro, nós traremos isso para o contexto brasileiro. Lembrando que quando o Brasil, aliás, quando aconteceu o estopim da reforma protestante, no dia 31 de outubro de 1517, que é a data que marca ali, que é o marco inicial do movimento de reforma protestante, o Brasil já tinha aí 17 anos que havia sido descoberto, né? Embora essa expressão ela já não seja tanto aceita por muitos historiadores, né, a ideia do descobrimento do Brasil é mais aceita apenas a data como início da chegada dos portugueses ao Brasil, que propriamente descobrimento do Brasil, haja visto que nós já tínhamos nativos aqui no Brasil. Então, mas nós vamos usar, né, esse termo descobrimento do Brasil apenas por conveniência e por ser o termo mais conhecido, mais popular. Então, quando acontece a Reforma Protestante, em 1517, ou pelo menos quando ela começa, quando ela tem o seu estopim, nós já temos aí pelo menos 17 anos, não é, que os portugueses já haviam descoberto as terras brasileiras. Então, é importante a gente conhecer o contexto da reforma, como eu já disse, para nós entendermos como que se deu essa chegada desse movimento protestante no Brasil por meio das chamadas igrejas históricas, que nasceram ali no contexto da reforma protestante no século XVI. Então, primeiro, é preciso que a gente lembre o que trouxe, o que levou, aliás, à necessidade de uma reforma na igreja. Né? Todas as vezes que nós falamos sobre reforma protestante, é preciso que a gente entenda que houve um processo de reforma. Né? Se houve a necessidade de uma reforma, é porque anteriormente houve, portanto, uma deforma. Né? A igreja tinha uma forma bíblica, uma forma muito bem estabelecida na Sagrada Escritura, na Palavra de Deus, e a igreja, ao longo dos séculos, ela foi perdendo essa forma original e entrou, então, num estado de deforma e que ocasionou, portanto, a necessidade de uma reforma. Né? A ideia de reforma, portanto, não é propriamente no sentido de fazer uma igreja diferente, mas de tornar a igreja a sua forma original. É por isso que alguns historiadores protestantes preferem, embora o termo reforma seja o termo mais usual, mais usado, preferem o termo restauração, né? Porque a ideia de restauração é diferente um pouco de reforma, é levemente diferente de reforma. Porque quando se busca uma reforma, ou quando se faz uma reforma, por exemplo, em um prédio, em qualquer outra estrutura, então automaticamente se muda alguma coisa. Né? Se muda o aspecto, algo desse tipo. Mas quando se fala de restauração, a ideia de restauração é trazer aquele edifício, aquele prédio, né, a sua forma original, mantendo, aliás, a sua forma original, né, tirando aquilo que não faz parte originalmente da construção e mantendo a sua forma original. É por isso que existem historiadores que optam e preferem o termo restauração ao invés de propriamente reforma. Então, é claro, para fins de estudo, a gente vai continuar usando o termo reforma, usual. Então, quando se fala de reforma, é preciso que a gente entenda que houve, portanto, um processo de deforma. Então, a igreja, ali nos seus primeiros 3 séculos, a igreja conservou, manteve uma forma
bíblica. Forma essa, inclusive, no texto que a gente leu, de Atos capítulo 2, versos 42 a 47. Uma igreja que perseverava na doutrina, que perseverava na comunhão, no partir do pão, nas orações, uma igreja onde havia temor, onde havia comunhão e união entre os irmãos, onde havia compartilhamento de bens, no sentido de suprir as necessidades daqueles que as tinham, e em que o Espírito Santo agia por meio da igreja, operando sinais, milagres, maravilhas, e acrescentando à igreja aqueles que iam sendo salvos. Então, durante os 3 primeiros séculos da igreja, aqui de forma bem lacônica, é claro, a igreja ela desfrutou de amplo crescimento e de fidelidade às escrituras. Embora, é claro, a igreja nunca foi uma igreja perfeita, é só a gente ler as epístolas ali do Novo Testamento e até mesmo o livro de Atos. Você vai perceber que a igreja nunca foi uma igreja perfeita. Não existe uma igreja, não existe igreja perfeita nesse sentido. Né? A gente percebe, se você ler 1 Coríntios, se você ler Gálatas, por exemplo, para citar aqui apenas 2 epístolas, você percebe que a igreja ela tinha problemas. Né? Não era uma igreja perfeita, mas era uma igreja que até os seus 3 primeiros séculos, a igreja conservou, manteve uma forma bíblica. Né? Quando a gente tem ali a transição do 4º para o 5º século, então a igreja ela entra nesse processo que nós chamamos de processo de deforma. E o estopim, se a gente puder colocar aqui um marco inicial, em que a igreja começa a perder a sua forma, é a ascensão de um imperador romano, Constantino I, e que mais tarde, por meio do seu sucessor, eles promulgam o que é chamado de Edito de Milão. Né? E o que é que esse Edito de Milão dizia, entre outras coisas? Esse Edito de Milão, ele tornava a igreja cristã a religião oficial do Estado. A igreja, que até esse momento, ela desfrutava ali de uma fé marginal, né, no sentido de não ter apoio do Estado e de sofrer represálias e perseguição, expoliação de bens, como é uma linguagem, por exemplo, usada pelo escritor aos Hebreus em um de seus capítulos. A igreja, que nesse período desfrutava, portanto, de uma fé marginal, que sofria perseguição, que sofria todo tipo de morte, etc. Né? Perseguição em todos os sentidos. A igreja agora passa a desfrutar, né, a partir desse Edito de Milão, de uma paz. Porque a igreja agora, como disse, torna-se, é tornada, aliás, a religião oficial do Estado, e automaticamente isso traz paz, né, para a igreja, nesse sentido. E é claro, isso teve o seu lado positivo, que a igreja, nesse período, ela teve a oportunidade de discutir, né, os pontos doutrinários que ela precisava discutir. É dentro desse período onde nós temos as grandes formulações doutrinárias acerca da Trindade, acerca da divindade de Cristo, os credos, chamados de credos ecumênicos, eles surgem nesse período, né, em que as principais formulações doutrinárias que determinam a ortodoxia, elas nascem. Então, teve um lado positivo, mas também teve um lado negativo. E o lado negativo é que, se por um lado a igreja teve essa liberdade para discutir a doutrina, para discutir ali e formular, né, os principais credos da igreja e que determinaram, né, o padrão, que nós podemos chamar de padrão da ortodoxia. Por um lado, a igreja teve esse ponto negativo, e o ponto negativo é o seguinte: por conta dessa liberdade agora desfrutada para exercer a fé cristã, sem mais a perseguição estatal, não é, por parte de Roma,
e também a perseguição popular, porque o imperador estabelece a proibição, ou proíbe, aliás, a perseguição com relação ao cristianismo. Então, por desfrutarem dessa paz, né, dessa ausência de perseguição, tanto com relação ao império, ao Estado, vamos assim dizer, e também a perseguição popular, e pelo fato também dos imperadores, a partir de Constantino, se declararem cristãos, então um grupo, né, uma enxurrada, vamos assim dizer, de falsas conversões, né, que eram mais adesões à igreja do que conversões, começam a acontecer. Então, muitas pessoas começam a adentrar na igreja e não mais pelo caminho da conversão, mas pelo caminho da conveniência. Né? Era conveniente ser crente, porque o imperador era crente, as principais autoridades ligadas ao poder imperial eram crentes, né? Ou seja, eram cristãos, se declaravam cristãos. Então, de certa forma, ser cristão era algo viável para aquele período, era algo que era lucrativo, né? Trazia vantagens ser cristão. Então, muitas pessoas começaram, portanto, a adentrar a igreja, como eu já disse, não mais pela porta da conversão, mas pela porta da conveniência. Era conveniente ser crente, a pessoa, então, entrava ali na igreja por essa porta da conveniência. E como eu disse, por conta disso, muitas pessoas não convertidas entraram na igreja, o que resultou num crescimento alto do que nós chamamos de cristianismo paganizado. O que é o cristianismo paganizado ou sincrético, né, que é o termo mais usado pela sociologia cristã? A ideia de sincretismo é a mistura de crenças, a mistura de religiões. Então, houve um crescimento muito grande dentro da igreja cristã desse cristianismo paganizado, desse cristianismo sincrético, né, podemos assim dizer. Ou seja, muitas pessoas, por entrarem na igreja, como eu disse, sem serem convertidas, traziam consigo seus ídolos, as suas superstições, e esse grupo de pessoas que entraram na igreja sem a necessária conversão, e, portanto, trazendo consigo, repito, seus ídolos, seus costumes, sua religiosidade pagã, e etc., cresceu bastante e fez com que a igreja, né, desse período, a partir desse período, começasse a ser uma igreja, aliás, começasse a perder a sua forma bíblica. Então, a igreja entrou no período de grande decadência espiritual, de abandono das escrituras, e, a partir desse período, nós vemos entrar na igreja uma série de crenças pagãs e sendo colocadas como dogmas cristãos e que eram provenientes do paganismo, né? Só foram cristianizadas, como, por exemplo, a questão da oração pelos mortos, que surge nesse período. É nesse período em que a igreja começa a perder a sua forma bíblica e que é proveniente do paganismo. Então, a igreja entra nesse período em um processo de decadência espiritual. Não apenas decadência espiritual, mas decadência moral. Né? As lideranças da igreja, nesse período, já não privam pela moralidade. Os líderes da igreja, com o estabelecimento do cardeal de Roma, do bispo de Roma, como bispo primaz, né, como bispo superior de todas as igrejas, e eles já não primam pelo caráter, pela retidão, pela justiça, são avarentos, são blasfemos, e então a igreja entra nesse processo de reforma e nós chegamos, portanto, ao século XVI, em que aquela igreja, que outrora era uma igreja bíblica, uma igreja que primava pelas escrituras, que primava pela vida correta, pela vida de santidade, agora nós temos uma igreja completamente alheia
Escrituras, em que o clero está corrompido e a igreja também está corrompida, em que imperam superstições, práticas pagãs, e que se percebe, a partir de então, a necessidade, portanto, de uma reforma na igreja. Né? Então, a igreja entrou nesse período de deforma espiritual, de perda da sua forma original, e que ocasionou, portanto, essa necessidade de reforma protestante. Então, quando nós chegamos de reforma da igreja, quando nós chegamos no contexto da reforma protestante, a igreja agora está vivendo em profunda crise espiritual, em, repito, completo abandono das escrituras, né, da Bíblia, essa que era privada, o uso da Bíblia para o povo comum, né, quem usava a Bíblia era o clero, é porque a Bíblia ela estava escrita em latim, língua essa que era a língua apenas do clero, eram bispos, eram padres, eram os líderes da igreja apenas que, de certa forma, podiam ter acesso às escrituras. Então, a igreja estava nessa situação, o que ocasionou, portanto, a reforma protestante. A reforma protestante. É bom que a gente lembre também que quando nós falamos desse movimento de reforma protestante, que tem o seu estopim ali no século XVI, que a reforma protestante ela não foi apenas um movimento de natureza religiosa. Embora nós, enquanto igreja, nós nos voltamos mais para o aspecto religioso da reforma protestante, mas a reforma não foi um movimento apenas de caráter religioso. A reforma protestante foi um movimento de caráter religioso, é claro, mas que teve implicações políticas, econômicas e também sociais. Então, é preciso que a gente lembre que a reforma protestante não tratou apenas de questões espirituais, ou não teve apenas implicações de natureza espiritual, mas teve também implicações de natureza política, de natureza econômica e de natureza social. Inclusive um dos fatos que levaram, por exemplo, um dos fatores, perdão, que levaram, por exemplo, Lutero a não ter sido condenado, aliás, a não ter sido morto, porque condenado ele foi, a não ter sido morto, é exatamente porque havia um anseio, não apenas religioso, mas um anseio político por uma reforma da igreja. Então, haviam príncipes que queriam que a reforma acontecesse. Né? E é exatamente por isso que Lutero ele é protegido e ele não é morto, diferente, por exemplo, de seus antecessores, né? De outros pré-reformadores, como John Hus, por exemplo, o reformador boêmio, que foi morto, né? Foi morto pelo Concílio de Constança e queimado vivo, exatamente por defender muitas das ideias que posteriormente foram defendidas por Lutero. Então, o movimento de reforma não foi um movimento apenas de caráter religioso, mas também político, econômico e social. Outro ponto que a gente precisa destacar é que a reforma protestante ela não teve apenas uma manifestação. Né? Geralmente, quando nós tratamos da reforma, nós nos focamos muito na reforma luterana, né? Na reforma que foi feita, que começou ali com Lutero, em 1517, mas nós não tivemos apenas esse ramo da reforma protestante. Nós tivemos, pelo menos, aí 4 manifestações da reforma. Nós tivemos os luteranos, que eram ligados a Lutero, né, a chamada reforma na Alemanha. Nós tivemos os reformados, que posteriormente foram chamados de calvinistas, e que tiveram a reforma ligados a Zwinglio e, posteriormente, a João Calvino, se focando ali de forma mais específica na Suíça. Nós tivemos os anabatistas, e a reforma anabatista
Ela ficou conhecida como Reforma Radical, porque os anabatistas entenderam que as igrejas reformadas e luteranas ainda preservavam muito do catolicismo. Então, o anabatismo, né, que esse conceito, esse termo anabatista significa rebatizadores. Por quê? Porque os anabatistas, eles rebatizavam as pessoas que haviam sido batizadas na infância, ou batizadas em igrejas reformadas, ou batizadas na igreja católica. Algo que não era feito, por exemplo, pelos reformados, né, os calvinistas, e não era feito também pelos luteranos. Né? Vamos supor, uma pessoa aderia ao movimento luterano, ao movimento protestante luterano. Ele se convertia. E ele tinha sido batizado na infância na Igreja Católica Romana. Então, os luteranos consideravam esse batismo e não rebatizavam, assim como também os reformados ou calvinistas. Então, os anabatistas entendiam errado. Aliás, entendiam isso diferente. Entendiam que isso estava errado. E que essas pessoas que haviam sido batizadas na infância, eles deveriam ser rebatizados. E eles rebatizavam. Por isso, eles receberam, né, esse apelido, vamos assim dizer, dos seus opositores, e foram chamados de anabatistas, ou rebatizadores. E nós tivemos também um quarto ramo da reforma protestante, que são os anglicanos, né, que é a reforma ali na Inglaterra, né, que surgiu, é claro, de uma pequena celeuma entre o Papa e o Imperador, e que ocasionou, portanto, a criação da Igreja Anglicana. Então, nós tivemos esses quatro ramos da reforma protestante. Então, quando nós pensamos na reforma protestante, tudo isso que causou a reforma, a gente precisa, portanto, observar que a reforma ela não aconteceu, né, de uma hora para outra. A reforma teve antecedentes, ela teve causas. Ela não aconteceu num piscar de olhos, um estalar de dedos. Não, a reforma protestante teve todo um processo antecedente. Já falamos aqui da crise institucional e doutrinária e moral, pelo qual a igreja estava passando. Ou seja, a igreja, naquele período, estava passando, chamada Igreja Católica Medieval, ela estava passando por uma crise institucional, estava mergulhada em uma crise institucional, doutrinária, moral. Só para você ter uma ideia. Um exemplo dessa crise institucional aconteceu, por exemplo, no século XIV, né? 2 séculos aí antes da reforma propriamente dita, e ficou conhecida como o cativeiro babilônico da igreja. Né? Só para você ter uma ideia dessa crise institucional. Né? E por que recebeu esse nome de cativeiro babilônico da igreja? É porque durante um período de 70 anos, a sede da igreja, né, deixou de ser Roma e foi estabelecida em Avignon, na França. Então, durante 70 anos, a sede do poder da igreja deixou de ser Roma, e se estabeleceu em Avignon, na França. Então, o Papa governava, vamos assim dizer, a igreja da França. E isso ficou chamado, portanto, de cativeiro babilônico da igreja, porque é como se a igreja, por meio do Papa, estivesse em cativeiro na França. Um outro exemplo que demonstra essa crise institucional na igreja é que, depois desse período, né, em que o papado esteve estabelecido na França, aconteceu um outro fenômeno e ficou conhecido como o Grande Cisma. O Grande Cisma. Por quê? Porque durante cerca de 40 anos houve 2 papas na igreja. Isso é algo que os católicos eles tentam apagar da história, né, porque isso aqui é um golpe fatal na hierarquia principal do catolicismo, que é o papado, e a infalibilidade papal. Né? Então, durante 40 anos, né, nós tivemos na Igreja Católica medieval 2 papas. E no final do período nós tivemos 3. Um papa em Roma, um na Itália e o que estava em Avignon, na França. Nós tivemos 3 papas nesse período, né?
ali no século XIV, houve um período aí durante 40 anos em que nós tivemos, portanto, 3 papas. Um em Avignon, na França, um em Roma e um em Pisa, na Itália. E cada um dos papas excomungando o outro. Excomungando o outro. E essa crise institucional ficou conhecida como Grande Cisma. Né? E essa crise institucional, ela trouxe para dentro da igreja algo que começou de forma incipiente, mas que se tornou de forma ainda mais intensa, ali no século XVI, que era o clamor por uma reforma. Né? Ouvia-se ali pelos corredores da sede do poder da igreja, que a igreja precisava de uma reforma na cabeça e nos membros, né? A cabeça sendo uma referência ao Papa. Então, esse foi um primeiro fator que antecedeu, que culminou, portanto, na reforma protestante. Nós tivemos também um outro fator, que era a insatisfação política e religiosa dos povos europeus. Então, a igreja da época, ela era uma instituição religiosa, mas também uma instituição política. Né? Então, a igreja não era mais, deixou de ser uma instituição religiosa e a igreja era uma instituição política. Né? O Papa tendo poder. Só para você ter uma ideia, o imperador tinha por dever beijar as mãos do Papa. Né? E isso era, de certa forma, era um simbolismo do poder superior da igreja, né, sobre a política. Então, a igreja era uma instituição política. Além disso, por ser, de certa forma, uma instituição política, a igreja cobrava uma grande quantidade de impostos em troca de seus serviços. Então, a igreja se tornou uma igreja rica e cobrava altíssimos impostos em troca de seus serviços, batismo, casamento, funerais. Então, tudo isso era uma forma da igreja arrecadar dinheiro. E a igreja se tornou, portanto, rica, e, como eu disse, uma instituição política. Além disso, havia, claro, a ansiedade, e aí era mais no nível popular, os membros, né, da membresia da igreja, havia uma ansiedade e uma insegurança provocada pela espiritualidade da época. Né? A igreja, naquele tempo, ela apresentava uma religiosidade que o doutor Alderi Souza de Matos, que é um historiador brasileiro, cristão, ele chama de religiosidade contábil. Ou seja, a religiosidade da igreja medieval, a igreja daquele período, que culminou na Reforma Protestante, era uma religiosidade contábil, né? Ou seja, em que pecados contavam como débitos e obras contavam como méritos. Então, pense, por exemplo, em um membro da Igreja Católica naquele período. Né? Então, ele chegava no final do dia e ele tinha que fazer um cálculo, né? Quantos pecados ele tinha cometido e de quantas boas obras ele havia feito. Então, a depender do saldo, ao final, se ele tivesse mais pecados, mais obras, aliás, no caso, méritos, do que pecados, então ele terminava o seu dia salvo. Se ele tivesse mais pecados, no caso, débitos, do que boas obras, então ele precisava, então, fazer algum tipo de penitência, que era geralmente estabelecida pelo líder da igreja. Então, você vê o contexto aí, político, institucional, religioso, e que vai se desenhando, portanto, a necessidade de uma reforma protestante. E, além de tudo isso, nós tivemos o trabalho dos pré-reformadores. Nós tivemos John Wycliffe, nós tivemos João Ruiz, Jerônimo Savonarola e outros, que nós não temos tempo, é claro, de tratar deles, né, da obra desses pré-reformadores, que, de certa forma, prepararam o terreno para aquilo que Lutero, Zwinglio, Calvino e outros reformadores fizeram. Então, esses pré-reformadores foram usados por Deus em um determinado período e que prepararam o caminho. Inclusive, há uma tradição ligada à história de
John Hus, ou João Rus, que quando ele estava sendo queimado, depois de ter sido condenado por heresia, no Concílio de Constança, em 1415, né, João Rus teria dito o seguinte: olha, hoje vocês estão matando um ganso, mas um dia, né, nascerá um cisne que vocês não poderão parar. Então, entende-se aí aqueles que entendem ser verais essa história, que Rus estaria falando de Martinho Lutero. Então, você vê que houve a preparação do terreno para os reformadores, né, por meio desses pré-reformadores. Entretanto, há um ponto que precisa ser destacado, que geralmente nós não colocamos na mesa quando vamos tratar do contexto em que surgiu, em que aconteceu, aliás, a reforma protestante, que é o que nós chamamos da obra dos humanistas cristãos. Para quem não sabe, acredito que todos têm um conhecimento, o humanismo ele foi um movimento artístico do período ali dos séculos XIV, XV e XVI, e que, entre outras coisas, pregava um retorno às fontes, né? Existia até uma linguagem, um termo latim, que é ad fontes, né? Ou seja, o humanismo ele apregoava um retorno às fontes. Ou seja, ler os grandes filósofos direto na fonte. Ao invés de pegar, por exemplo, uma tradução de um filósofo, tradução feita para uma determinada língua, para o inglês, para o alemão, e na própria fonte, ou latim, e na própria fonte, e ler o filósofo direto na fonte, ou seja, na língua que ele escreveu. Então havia esse clamor, né, por meio do humanismo, desse movimento, e que apregoava um retorno às fontes. E, nesse contexto, surge, portanto, o que é chamado na história de humanistas bíblicos, ou humanistas cristãos, e que aderem a esse movimento também de retorno às fontes. E um deles, que dentro daquele contexto do século XVI se tornou o mais conhecido deles, é um humanista cristão por nome Erasmo de Roterdã. Esse Erasmo de Roterdã, ele deixa de estudar a Bíblia apenas como uma literatura, e ele começa, então, a fazer exatamente aquilo que o movimento humanista dizia. Ou seja, ele convoca um retorno às fontes. A gente pegar uma tradução em latim das Escrituras, que era ali a tradução que era usada pela Igreja Romana, ele pega um texto grego, né? Ele começa a fazer uma tradução bíblica a partir do próprio texto grego. Quando isso acontece, né, aliás, o fato disso ter acontecido, ou seja, ir direto à fonte e não fazer uma tradução a partir das versões latinas, como, por exemplo, a Vulgata, ao invés de pegar uma tradução da Escritura para o latim e ir diretamente no texto grego e fazer a tradução, né, ao fazer isso, começou a se perceber algumas discrepâncias, algumas contradições entre o que a igreja dizia e o que a Escritura de fato dizia. Por exemplo, há uma discrepância que vai ser, inclusive, detectada por Lutero, mais na frente, que há um texto em que é dito que o homem deve se arrepender dos seus pecados, né? E que a Vulgata Latina traduzia como fazer penitência. Então, né, traduzia como fazer penitência. E o texto grego dizia arrepender-vos. Então, só para você ter uma ideia, vocês terem uma ideia
das discrepâncias que havia entre as traduções latinas da Escritura e o próprio texto grego. Então, por que isso foi importante para o começo, para o estabelecimento ali do movimento de reforma protestante? Porque é exatamente esse retorno às Escrituras que faz com que os reformadores, a partir de Lutero, comecem a perceber alguns erros na estrutura dogmática do catolicismo. Então, é nesse contexto, é nesse cenário histórico que aparece, então, Lutero. Lutero. Então, todos nós sabemos que Martinho Lutero, ele era de uma família religiosa, era filho de pais católicos, muito religiosos, e que Lutero, que primeiramente seu pai queria que ele estudasse para se tornar um advogado, Lutero, ele decide, a experiência que ele teve, se tornar, então, monge, se tornar um monge agostiniano. Depois de uma experiência que ele teve, ele quase morre, por conta de um raio, e ele fez ali um voto a Santa Ana, que era a santa padroeira dos mineradores, que seu pai, em casa, trabalhava com isso. Então, ele fez um voto para Santa Ana, dizendo que se escapasse daquela tempestade, ele se tornaria monge. Então, ele se tornou um monge agostiniano, e no mosteiro agostiniano, Lutero ele começa a ter uma experiência com as escrituras. Mais tarde, em 1513, Lutero ele se torna professor de teologia, ou professor de interpretação bíblica. E a partir desse momento em que Lutero ele começa a ter uma experiência de leitura, de interpretação das escrituras, é o momento onde o pensamento de Lutero acerca de muitas coisas começa a acontecer. Quando geralmente a gente fala da reforma protestante, a gente lembra muito das 95 teses, né? Mas a gente precisa lembrar que antes das 95 teses, Lutero já estava tendo uma experiência de estudo profundo das Escrituras. Então é por isso que ele tem uma reação tão enérgica com relação à questão das indulgências e que mais tarde e faz com que ele escreva, redija ali as suas 95 teses. Então, não é porque foi de repente ele entendeu que as indulgências eram algo errado. Tudo isso já era resultado da experiência que Lutero teve com as Sagradas Escrituras. Ele começou a estudar livros como Salmos, Romanos, Gálatas, Hebreus, que foram ali as primeiras aulas que Lutero deu na Universidade de Wittenberg, foi sobre Salmos, depois Romanos, Gálatas, Hebreus, e quando ele se depara com esses textos e confronta-os com aquilo que era o entendimento vigente da Igreja Católica, Lutero começa a perceber algumas contradições, algumas coisas que não batem com as Escrituras. Ele começa a ter algumas descobertas, descobrir algumas verdades que até então estavam nos porões ali dogmáticos da Igreja Católica. Nesse período, nesse contexto em que Lutero ele começa a ter esse contato direto com as Sagradas Escrituras, acontece um fato que vai culminar diretamente no início da Reforma Protestante, que é a escolha do arcebispo de Mainz. Naquele tempo, tinham alguns arcebispados. O que era um arcebispado? Você tinha um arcebispo, para colocar aqui de forma bem simplificada para os irmãos. Você tinha um arcebispo, e aquele arcebispo, ele, vou usar essa expressão, ele governava ali um determinado território. E cada arcebispado, ou um arcebispado, ele tinha direito a voto na escolha dos imperadores do chamado Sacro Império Germânico. Então, cada arcebispado tinha direito a voto, ou seja, um arcebispado tinha direito a um voto na escolha do imperador do chamado Sagrado Império Germânico. Então, isso fazia com que as grandes famílias,
as famílias tradicionais das regiões ansiassem, desejassem muito, desejassem por conquistar esse arcebispado. Então, o arcebispado de Mainz, que era detentor ali do governo da igreja de determinadas regiões da Alemanha, estava vago. E um dos candidatos para exercer, para assumir esse arcebispado, era um homem chamado Alberto de Brandeburgo. Esse era o nome dele, Alberto de Brandeburgo. Porém, esse Alberto de Brandeburgo, ele tinha alguns problemas. Primeiro, ele era muito novo. Era o primeiro problema, ele era muito novo para exercer o arcebispado segundo as leis canônicas, né, da Igreja Romana. O segundo problema é que ele era um leigo, ou seja, ele nunca tinha sido nem padre. Como é que ele ia ser arcebispo? Né? O primeiro problema, aliás, o problema dele ser um leigo, foi resolvido rapidamente quando ele foi consagrado, vamos assim dizer, a padre. Ele deixou de ser leigo. Só que tinha um outro problema, que era o problema da idade. O problema da idade. Esse era intransponível, não tinha como ele ficar mais velho. O que aconteceu? A família precisou comprar uma licença do Papa para que ele fosse consagrado ou recebesse esse arcebispado, mesmo não tendo idade para exercê-lo. Então, havia necessidade de uma licença do Papa para que ele pudesse, o Papa Leão X, para que ele pudesse exercer esse arcebispado sendo mais novo, contrariando a lei canônica da Igreja, visto que o Papa, a palavra do Papa, ela é maior do que a própria lei canônica. Então, ele necessitava dessa liberação, essa permissão do Papa, para ele poder exercer esse arcebispado, para ser o arcebispo. E o Papa viu nisso, portanto, um negócio muito lucrativo. O Papa Leão X, que era, segundo relatos, um Papa avarento, mais do que os outros, amante do dinheiro, ele viu nisso uma oportunidade de conquistar muito dinheiro, tanto para ele como para a construção da chamada Basílica de São Pedro, né, que estava sendo construída naquele tempo. Então, ele estabeleceu uma alta soma de dinheiro para que Alberto pudesse ser autorizado a exercer o arcebispado. A família de Alberto, embora fosse uma família tradicional e rica, não tinha dinheiro suficiente para pagar. O que eles fizeram? Foram aos banqueiros judeus na época. Havia um grupo de judeus que fazia empréstimo de altas somas de valores, que, inclusive, o lugar de empréstimo era chamado de Casa dos Frugals. Eles emprestavam dinheiro a juros altíssimos, né? Praticava a usura. Então, a família foi lá e pegou uma alta soma de dinheiro emprestado para pagar o Papa, né? Para adquirir, portanto, essa permissão do Papa para que Alberto fosse consagrado a bispo, né? Pudesse exercer o arcebispado. Resultado, ele foi consagrado ao arcebispado, só que o dinheiro foi dado inteiramente para o Papa, né? O dinheiro da compra do arcebispado, segundo eles, aplicado ali à construção da Basílica de São Pedro. O que aconteceu? O Papa Leão X, para ajudá-los a pagar a dívida que eles tinham com os banqueiros judeus, ele viu, então, mais uma oportunidade de lucrar. O que ele fez? Ele autorizou Alberto, na região que comportava o seu arcebispado, ele autorizou Alberto a vender indulgências. Para os irmãos que lembram, as indulgências eram um documento de autorização papal que era comprado e que fazia com que as pessoas fossem livres do purgatório. Por que eu estou dizendo isso? Porque há muitos irmãos que cometem o que a gente chama de falácia histórica. E é por isso que, às vezes, até alguns católicos contestam, né? Por quê? Porque há irmãos que dizem que as indulgências, elas eram para
Era a compra da salvação. Mas não era exatamente isso, né? O que as indulgências permitiam era a libertação do purgatório. Então, aquela pessoa que comprasse a, a indulgência, né, ela era livre do purgatório. Então, se ela cometesse um pecado mortal e fosse direto para o inferno, então a indulgência não tinha valor nenhum. Então, era o purgatório, dentro da dogmática católica, ele é destinado àqueles que cometem os chamados pecados veniais, que não estão incluídos dentro dos pecados mortais. Então, para aqueles que cometem esses chamados pecados veniais, que são aqueles que não são pecados mortais, dentro do escopo aí da dogmática católica romana, então esses compravam a indulgência e eram livres do purgatório. Só que Alberto acrescentou algo mais, ou seja, as pessoas podiam comprar também para parentes seus que haviam falecido. Então ele acrescentou essa cláusula aí à indulgência. Então o Papa Leão X, ele viu nisso uma oportunidade lucrativa. Ele disse assim, olha, você vai, eu permito que você venda, claro que eu estou colocando em termos populares, né? Você vende a indulgência, aí você pega o valor, metade do valor, você paga o empréstimo e metade do valor você doa para a construção da Basílica de São Pedro. Então você vê aí o Papa lucrando duas vezes, né? Lucrando primeiro com o pagamento do suborno, e agora a pessoa, para pagar o suborno, que foi feito com o dinheiro emprestado, tem que dar metade do dinheiro ainda para ele. Então, para você ver como era o clero romano da época. Então, o Papa, aliás, Alberto, ele então recebe essa permissão do Papa para vender essas indulgências. Para que se faça isso, Alberto ele contrata um vendedor, um marqueteiro, que é o frade John Tetzel, que era repito, um marqueteiro, era um vendedor de primeira linha. Ou seja, e John Tetzel, ele começa, portanto, a vender indulgências. Ele sai ali pelos territórios que comportavam, estavam dentro, aliás, do contexto do arcebispado de Mainz, o arcebispado de Alberto de Brandeburgo, e ele começa, então, a vender as indulgências. Inclusive, há uma frase, né, que é dada, que é dito que era John Tetzel que dizia, né, que atribuída, era essa palavra que eu estava procurando, que é atribuída a John Tetzel, quando ele chegava nas aldeias, nas províncias e tal, ele chegava e ele dizia assim, olha, no momento em que a moeda cai no fundo do cofre, uma alma voa do purgatório e vai direto para o céu. Era dito que era uma musiquinha que ele cantava ali como uma forma de instigar as pessoas a comprar indulgências, não apenas para si, as indulgências também para os seus falecidos parentes, né? Ou seja, ele dizia, no momento em que a moeda era colocada no cofre, que ela tinha limpava no fundo do cofre, a alma saía voando do purgatório. Então, John Tetzel, ele começou a vender indulgências. E, embora Wittenberg, que era onde Lutero era professor, na universidade, não estivesse dentro do contexto do arcebispado de Mainz, porém, muitos fiéis da igreja de Wittenberg começaram a ir para as aldeias próximas, onde João Tetzel vendia as indulgências e traziam ou trouxeram essas indulgências para Wittenberg. E é nesse momento que Lutero, então, tem um contato direto com essas indulgências. Ele percebe que o que é colocado ali contrariava completamente as escrituras, e Lutero, então, escreve as suas 95 teses como uma forma de convocar a comunidade acadêmica para um debate. Geralmente, quando a gente ouve falar nas 95 teses, há alguns mitos que a gente precisa desfazer. Primeiro, tem gente que pensa que as 95 teses era Lutero já propondo uma reforma na igreja. Não era, irmãos. O Lutero das 95 teses é um Lutero que está tentando defender a Igreja Católica.
Por quê? Porque na mente de Lutero, aquilo que Tetzel está fazendo contraria o que a própria igreja acredita. Então, por exemplo, nas 95 teses, você percebe, quem já teve a oportunidade de ler, quem não tem, você pode ler, está disponível aí na internet, você percebe que Lutero ele era um católico ainda. Ele ainda cria no purgatório, ele ainda crê no purgatório. Então, ele era um católico, confuso, mas era um católico. Então, ele ainda não estava propondo uma reforma para a igreja. O que Lutero estava fazendo era propondo um debate com a comunidade acadêmica, né? E o que ele fez de afixar as 95 teses na porta da igreja do Castelo de Wittenberg era uma forma muito comum de convocar a comunidade acadêmica para um debate. Para um debate. Então, Lutero faz isso. Agora, é claro, o resultado vai muito além do que Lutero esperava. As 95 teses, elas começam a serem copiadas e se espalham pelo contexto do Império e na Alemanha e chegam ao Papa Leão X. Resultado. Leão X, quando tem o primeiro contato com as 95 teses, ele não leva a sério. Ele pensa que, ele usa inclusive uma frase dizendo que ali era mais apenas um delírio de algum padre bêbado. A cabeça de Leão X, Lutero, na verdade, estava bêbado, não estava pensando direito naquilo que escreveu. Não leva muito a sério. Entretanto, nesse íntere, entre 17 e 1519, Lutero não para. Ele não para nas 95 teses. Lutero começa a escrever. Ele escreve, por exemplo, nesse período, 3 livros. Lutero escreve 3 livros, aí nesse período de 1517 até 1520. Ele escreve o livro A Nobreza Cristã da Nação Alemã, que geralmente os livros naquele tempo eles eram endereçados a alguém, então ele escreve A Nobreza, uma crase, né, A Nobreza Cristã da Nação Alemã, e nesse primeiro livro Lutero apela para que a igreja fosse reformada, para que os príncipes alemães reformassem a igreja. Ele escreve um outro livro, que é O Cativeiro Babilônico da Igreja, onde ele descreve o que estava acontecendo com a igreja como um cativeiro. Ou seja, a igreja estava presa em sacramentos que, segundo Lutero, segundo a Bíblia, não eram sacramentos lícitos. E ele escreve um outro livro da liberdade do cristão. Então, nesse período, Lutero escreve muitas outras obras, levando a que, em 1520, o Papa Leão X publique uma bula. Uma bula papal era um documento oficial assinado pelo Papa, e ele publica, então, em 1520, a chamada bula Exsurge Domini. Começa, portanto, com essa expressão latina, que significa levanta-te, Senhor. E Leão X, na bula, ele dá 60 dias para que Lutero se retrate daquilo que ele havia escrito, tanto nas 95 teses, como nas obras, nas 3 outras obras que já circulavam. Lutero recebe, em 1520, a bula papal, e, segundo a tradição, Lutero reúne os seus alunos na praça de Wittenberg e ele queima a bula papal, juntamente com uma cópia do livro de direito canônico da Igreja Católica. Ele queima a bula juntamente com o livro do direito canônico da Igreja Católica Romana. Isso faz com que Lutero seja declarado como um proscrito, né? Como um herege, alguém que precisava, portanto, se retratar daquilo que ele havia dito. Em 1521, no ano seguinte, então o Papa Leão X, ele publica uma outra bula, a bula de excomunhão de Lutero. Então, em 1520, ele publica a bula Surge Domini, convocando Lutero para se retratar. Lutero queima a bula. Em 1521, o Papa Leão X publica uma outra bula, agora excomungando Lutero. Né? E, em seguida, em 1521 ainda, em abril de 1521, Lutero é convocado para comparecer
na cidade de Worms, a uma dieta imperial, ou seja, uma reunião imperial, em que se reunia os líderes do império, se reuniam autoridades religiosas, e Lutero é convocado a essa reunião, que era chamada de dieta, para se retratar dos seus escritos. Lutero, então, é convocado agora para se retratar. E Lutero comparece. Chega à reunião em abril de 1521, a multidão. Lutero, então, ali na diante, de fato, havia escrito tudo aquilo. Ele chega diante da reunião e ele tem diante de si todos os seus livros, cartas, as teses, tudo aquilo escrito. E então o arauto da igreja, o arauto representante do Papa, pergunta então se Lutero de fato havia escrito aquilo. Lutero pede um tempo, segundo a história. Lutero pede um tempo, ele faz ali uma breve leitura rápida, né, panorâmica dos documentos, até porque ele não poderia simplesmente dizer que era ele, porque vai que alguém tinha inserido algum escrito que não era dele. Então ele lê, percebe que de fato são dele e diz que de fato eram dele. E em seguida o arauto pergunta: você renega, você se retrata de tudo aquilo que você escreveu? E é nesse contexto que alguém vai dizer que Lutero sentiu um pouco de medo, mas não se sabe ao certo se foi isso. O certo é que Lutero pede até o outro dia para repensar. A reunião ela é suspensa e Lutero, no outro dia, é trazido novamente a dieta imperial e o arauto faz a mesma pergunta. Você retrata, você renega, você se retrata de tudo aquilo que você escreveu? E é nesse contexto que Lutero profere as palavras que mais tarde tornam-se um dos lemas principais da reforma. Lutero diz assim, eu vou ler aqui: a menos que eu seja convencido pela luz da razão, não me retratarei, pois não é lícito a um homem ir contra a sua própria consciência. E a minha consciência que permaneço, Lutero, a minha mente está cativa, um dos principais. E Lutero sabia que iria morrer, né? No meio do caminho, em retorno para Wittenberg, Lutero participa ele é sequestrado, né, por ordem de Frederico Sábio, que era o seu imperador, e ele é exilado num castelo onde Lutero trabalha, né, realizando tradução das escrituras do grego para o alemão e colocando a Bíblia nas mãos do povo. Então, irmãos, é a partir desse momento, e aqui para a gente já passar para a história do Brasil, que a história é muito longa, né, é a partir desse momento que começa, então, esse movimento conhecido como movimento de reforma protestante. Como já disse, a reforma ela não se concentra apenas na Alemanha, né? Ela se expande para a Suíça por meio de Zwinglio, Calvino, ela chega também às regiões da Inglaterra. Então, a reforma ela começa a se espalhar ali por todo o continente europeu, todo o velho continente chamado, né? Então, é dentro desse contexto da reforma protestante que surgem as principais igrejas históricas. São chamadas de igrejas protestantes históricas, né? Por exemplo, a Assembleia de Deus, por exemplo, não, aliás, só para esclarecer algo, a Assembleia de Deus ela é uma igreja protestante. Essa Assembleia de Deus não é uma igreja protestante histórica. Por quê? Porque as igrejas protestantes históricas, essa nomenclatura, esse termo,
é usado para se referir às igrejas que surgiram no contexto do século XVI e parte do XVII. Então, as igrejas que surgiram dentro ali do chamado movimento de reforma protestante. E as igrejas que surgiram nesse período foram a igreja luterana, como eu já disse, uma igreja ligada diretamente a Lutero, reforma alemã. Aí você tem a igreja reformada, calvinista, presbiteriana, surge ali ligada a Zwinglio, Lutero. E você tem a igreja anglicana, a reforma da Inglaterra, e você tem os anabatistas. E não confunda com a igreja batista, né? Porque, embora os batistas tradicionais, eles são herdeiros, de certa forma, de muitas convicções doutrinárias dos anabatistas, mas o anabatismo não é a mesma coisa que a igreja batista. Por exemplo, nós, assembleianos, nós, nós, nós defendemos, aliás, alguns pontos doutrinários que eram defendidos pelos anabatistas, né? Os anabatistas, por exemplo, eles eram credobatistas, diferente, por exemplo, das igrejas luteranas, reformadas, que eram igrejas pedobatistas. Se os irmãos não estão acostumados com esse termo, a palavra pedobatista é o mesmo prefixo, né, da palavra pedagogia, né, ensino de crianças. Então, pedobatismo é o batismo de criança, né? Então, as igrejas luteranas, reformadas, presbiterianas, são igrejas pedobatistas, né? Ou seja, que batizam crianças, né? Filhos de crentes. E os anabatistas, eles eram credobatistas. Ou seja, eles batizavam apenas aqueles que criam. Então, nesse sentido, as igrejas batistas históricas e nós, assembleianos, nós herdamos esse entendimento doutrinário. Porque nós também somos credo-batistas, né? Nós cremos que aqueles que devem ser batizados são aqueles que creem, fundamentados também em Marcos, capítulo 16, e por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. E assim por diante. Então, somos credo-batistas, somos imersionistas também, como os anabatistas eram, ou seja, enquanto que as igrejas luteranas eram igrejas que usavam o batismo, usam o batismo por efusão, ou seja, derramar a água na cabeça, e as igrejas reformadas, presbiterianas, são igrejas aspersionistas, ou seja, elas batizam por aspersão, né, pega um pouco de água e as igrejas, ou o movimento anabatista, era um movimento imersionista, ou seja, entendia que o batismo bíblico ele deve ser administrado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por imersão. Então, nesse sentido, nós também somos imersionistas, né? Nós cremos também que o batismo deve ser feito por imersão, assim como os batistas históricos. Então, no contexto da Reforma Protestante, foram essas igrejas históricas que surgiram, esses movimentos, né? Só para revisar, luteranos, calvinistas, reformados, presbiterianos, você pode usar esses três termos. Aí você tem o movimento anabatista, você tem os anglicanos, né? Os anglicanos, que também é considerado uma igreja protestante histórica, embora o anglicanismo ele tenha preservado muito do catolicismo. Então, se você tiver a curiosidade hoje, por exemplo, ou qualquer outro dia, na internet, você vê um culto anglicano, por exemplo, né? Um culto anglicano. Você pode procurar também por igreja episcopal, que geralmente são as igrejas no Brasil que estão ligadas ao movimento anglicano. Coloque igreja episcopal no Brasil, episcopal, né, que vem de episcopos, bispo.
ou a igreja anglicana mesmo em uma outra região, anglicana protestante, né? Você vai perceber que há uma grande semelhança, principalmente na liturgia, nas vestes dos oficiais da igreja, é algo muito parecido com a igreja católica, né? É até dito que o anglicanismo ele tem doutrina protestante e liturgia católica romana. Então, são essas igrejas que surgem nesse período. Então, nós vamos então para o Brasil, né? A gente já estabeleceu aí o contexto de como surgiu a Reforma Protestante, que eu julgo ser de grande importância. Claro que a gente fez aqui uma síntese mesmo, embora eu tenha gastado aí praticamente mais de uma hora para fazer isso, mas a gente teve uma síntese, porque eu entendo que seja importante para os irmãos entenderem o contexto do surgimento da reforma, para que entendam essa vinda do protestantismo para o Brasil. Para a gente entender o movimento protestante no Brasil, é interessante a gente entender, primeiramente, o contexto político-religioso, né, que vai aí de 1500, é onde ocorre o chamado descobrimento do Brasil. Como eu já disse, há historiadores que contestam essa nomenclatura, mas a gente vai usar, repito, porque é a nomenclatura mais convencional, e a gente entendeu o contexto político-religioso que vai, portanto, aí basicamente de 1500 a 1800, esse período inicial da história do Brasil. Né? Então, é muito importante a gente entender o contexto, né, esse contexto religioso e político, para que a gente entenda como se deu o surgimento do protestantismo no Brasil. Preciso que a gente lembre que a descoberta e a colonização do Brasil, ela foi um empreendimento entre o Estado português e a Igreja Católica. Né? A gente precisa entender, primeiramente, isso aqui. Né? A colonização do Brasil não foi um empreendimento apenas de Portugal, apenas do Estado português, mas também da Igreja Católica. A Igreja estava em conjunto com o Estado nesse empreendimento colonizador. Então, enquanto o Estado forneceu os navios, custeou as despesas, construiu as igrejas e pagava o clero, a Igreja ela tinha o dever, portanto, de, vamos assim dizer, catequizar, né? Catequizar, discipular, que seria o termo que nós protestantes usamos, né? Catequizar os nativos, né? Catequizar aqueles que foram encontrados aqui no Brasil. Então, em 1549, e aqui eu já estou dando um salto bem longo, né, na história, por conta do nosso tempo, em 1549, isso aqui está inclusive no material dos irmãos, Portugal nomeou como governador-geral do Brasil Tomé de Sousa. Com Tomé de Sousa vieram os primeiros membros de uma nova ordem religiosa católica que havia sido oficializada recentemente, em 1540, que é a chamada Sociedade de Jesus, ou Jesuítas. Né? São os primeiros missionários católicos que vêm para o Brasil como uma forma de catequizar, discipular, catolizar os brasileiros, né? Vamos assim dizer. Então, eles vêm para o Brasil com esse propósito. Nesse período, que é chamado de período colonial, havia dois tipos bastante distintos de catolicismo no Brasil. Dois tipos, bastante distintos de catolicismo no Brasil. Primeiro, havia um catolicismo religioso ligado aos colonos, escravos e senhores de engenho, que era centralizado ali na Casa Grande, caracterizado pela informalidade, por uma pequena ênfase nos dogmas, na devoção, e, ao mesmo tempo, havia um catolicismo mais elitizado, vamos assim dizer, que era o catolicismo das ordens religiosas, que era mais disciplinado e mais alinhado com Roma. Então, havia um catolicismo popular, nesse período colonial, e um catolicismo não é mais elitizado, que era mais disciplinado e, ao mesmo tempo,
era mais ligado a Roma. Então, no que tange ao catolicismo, você percebe que nesse primeiro período, no período colonial, havia uma presença maciça do catolicismo no Brasil. Isso se dá por um fator muito simples, né? Portugal era uma nação católica, né? O empreendimento de conquista, de dominação, falando aqui só do Brasil, foi um empreendimento conjunto entre a Igreja, entre o Estado português e entre a Igreja. Então, por isso que nesse período, né, havia uma presença maciça, intensa de missionários católicos e a presença muito forte do catolicismo no Brasil, por conta dessa influência do catolicismo português. Entretanto, mesmo nesse período, chamado de período colonial, houve, presença de protestantes no Brasil. Em primeiro lugar, os primeiros protestantes ao chegar no Brasil chegaram ao Brasil, melhor dizendo, em 1555. Chegaram ao Brasil na Baía de Guanabara, em uma expedição. Eles não vieram, é claro, fazer proselitismo, até porque isso era proibido, né? Mas eles vieram em uma expedição ao Brasil e chegaram ao Brasil em 1555. Né? Então, a gente tem aqui, em primeiro lugar, a primeira presença protestante no Brasil, 1555. Você já tem aí 55 anos de descobrimento do Brasil e 55 anos depois, não muito tempo depois da Reforma, que a Reforma aconteceu em 1517, ou começou em 1517, você tem a primeira presença, né, de protestantes, né, no Brasil, franceses, né, protestantes. É interessante que esses protestantes eles estavam diretamente ligados a João Calvino, que era um reformador francês, e que, é claro, atuava mais especificamente em Genebra, na Suíça, mas era um reformador francês. E esses franceses, esses protestantes que chegaram ao Brasil em 1555, eles eram franceses e logo eles eram ligados à reforma de Calvino e eram calvinistas. Né? E são eles que dirigem, segundo a história, o primeiro culto protestante no Brasil. Né? Segundo informações, e essa informação ela consta aí no material dos irmãos, na apostila, o primeiro culto protestante ele é realizado no Brasil no dia 10 de março de 1557. Então, nós temos aqui a primeira manifestação protestante, o primeiro culto protestante sendo realizado no Brasil em 10 de março de 1557. Então, nós temos aqui, né, de forma bem breve, bem lacônica, aqui para que os irmãos saibam, né, a primeira manifestação da presença de protestantes no Brasil. Em seguida, uma segunda manifestação de protestantes no Brasil, nós temos por meio dos holandeses, né? Por meio dos holandeses, que em 1568, os holandeses eles se tornam independentes da Espanha, e essa nação holandesa, que era uma nação calvinista, né? Uma nação ligada diretamente à reforma calvinista, se os irmãos não lembram, não sabem, por exemplo, o principal documento da teologia calvinista foi escrito exatamente na Holanda, que é os chamados cânones de Dort, que deram origem aos famosos 5 pontos do calvinismo. Então, os holandeses, eles eram protestantes calvinistas, né? E que chegaram ao Brasil nesse período, por volta
de 1630, eles chegaram ao Brasil, inclusive fundaram algumas igrejas, é claro, formadas não por pessoas do Brasil, mas formadas por holandeses no Brasil. E aqui é um ponto que a gente precisa destacar, porque nesse período, todas as igrejas protestantes que se instauravam no Brasil não eram igrejas que, vou colocar assim, não era igreja que evangelizavam, não eram igrejas voltadas, perdão, ao evangelismo dos brasileiros. Eram igrejas voltadas para membros das suas nações. Né? No caso, essas igrejas foram 22 igrejas que nesse período foram inicialmente, né, fundadas ali por holandeses. Todas essas igrejas elas eram voltadas para a população holandesa estabelecida no Brasil. Claro que com a expulsão dos holandeses do Brasil, essas igrejas também acabaram. Acabaram. Não há mais vestígios dessa igreja, porque no momento em que os holandeses são expulsos do Brasil, essas igrejas elas também deixam de existir. Então, esses foram, aqui de forma bem breve, os primeiros contatos que houve no Brasil de protestantes. Bem tímidos, né, os contatos. Não era o propósito não era o estabelecimento de igrejas, nada disso, mas eram pessoas que, no caso de franceses e depois holandeses, que vieram ao Brasil e trouxeram para cá a fé protestante. E nenhum desses contatos iniciais prevaleceram, prosperaram, nada disso. É nesse contexto que surge, portanto, no Brasil, aquilo que é chamado pelos historiadores de dois tipos de protestantismo. Vocês vão ver aí de forma mais detalhada no material de vocês. É nesse período que, então, surge no Brasil dois tipos de protestantismo, que é o chamado protestantismo de imigração e o protestantismo de missão. Então, esses dois tipos de protestantismo, eles começam a aparecer no Brasil, né? A partir agora de 1810. Veja que eu estou fazendo aqui grandes recortes históricos, até por conta do nosso tempo, né? Mas tudo isso vai estar muito bem detalhado no material dos irmãos. Então, a partir de 1810, você tem, portanto, o surgimento desses dois tipos de protestantismo no Brasil. Como disse, primeiro, você tem o protestantismo de imigração. Por que esse é chamado de protestantismo de imigração? Porque esses protestantes, essas igrejas protestantes que surgiram, contatos, não eram pessoas que vieram para o Brasil fazendo missões, né? Eram protestantes, cristãos protestantes, que viam morar no Brasil e que estabeleciam comunidades protestantes formadas principalmente por pessoas das nações de onde eles vinham. Então, esse primeiro ramo do protestantismo, chamado de, repito, protestantismo de imigração, recebe esse nome porque, primeiro, eles não vieram como enviados, por exemplo, para plantar uma igreja protestante. Eles eram protestantes que vieram para o Brasil e que fundaram igrejas protestantes, mas sem nenhum tipo de ligação com o envio missionário, nada disso, e que se concentravam ali no compartilhar da fé apenas com aqueles que eram provenientes dessas nações de onde eles vinham. Por exemplo, desse protestantismo de imigração, nós temos no Brasil a igreja anglicana, que surgiu como resultado do protestantismo, a igreja luterana, que surgiu como resultado desse protestantismo de imigração, ou seja, vieram luteranos para o Brasil, e esses luteranos estabeleceram igrejas luteranas nesse período. Só que essas igrejas luteranas, elas eram voltadas exclusivamente, quase que exclusivamente, para alemães, né? Eram igrejas formadas quase que exclusivamente por
alemães. Então, você teve a igreja luterana, você teve a igreja, crentes anglicanos, né, que fundaram as igrejas episcopais. Desse primeiro tipo de protestantismo, chamado de protestantismo de imigração. Aí você tem um outro tipo de protestantismo, que é o chamado protestantismo de missão, ou protestantismo missionário. E é dentro desse período que vai de 1835 a 1889, que começam a aparecer no Brasil as igrejas protestantes provenientes desse movimento chamado de protestantismo missionário. A primeira a surgir aqui no Brasil é a Igreja Metodista Episcopal, não é a mesma Igreja Episcopal. Surgiu como resultado do protestantismo de imigração. Essa é a Igreja Metodista Episcopal, que é ligada a John Wesley, ao movimento metodista, né? Então, você tem a Igreja Metodista Episcopal, que surge no Brasil, né, aí nesse período, que vai de 1835 a 1889. Então, essa é a primeira igreja a surgir no Brasil. Em seguida, você tem a Igreja Presbiteriana, que é fundada no Brasil pelo missionário Archibald Green Simonton. Esse é o missionário que funda a Igreja Presbiteriana no Brasil, né? E ele organiza igrejas, primeiramente, no Rio de Janeiro, em 1862, em São Paulo, em 1865, e assim por diante. Então, você tem, portanto, agora o segundo movimento protestante ligado à Igreja Presbiteriana, que é fundado no Brasil pelo Archibald Green Simonton, que foi o primeiro missionário de fato, presbiteriano no Brasil. Inclusive, uma nota interessante, o primeiro pastor evangélico brasileiro foi consagrado dentro da Igreja Presbiteriana, que era um ex-padre católico conhecido como José Manuel da Conceição, e foi ordenado ao Ministério Pastoral em 17 de dezembro de 1865. Inclusive, hoje, o seminário oficial da Igreja Presbiteriana no Brasil, que é o seminário onde são formados os pastores presbiterianos, recebe exatamente o nome desse primeiro pastor, José Manuel da Conceição. Foi autoridade na Igreja Presbiteriana, tornando-se o primeiro pastor brasileiro, de fato, consagrado no primeiro pastor brasileiro consagrado. Depois dos presbiterianos, nós tivemos a Igreja Batista. Então, pela ordem, aí para a gente concluir, desse protestantismo missionário, nós tivemos a Igreja Episcopal, Presbiteriana, e, em seguida, por último, os últimos a chegarem aqui, foram os batistas. Os batistas chegaram ao Brasil em 1871. Então, já chegaram um bom tempo depois dos presbiterianos. Esse protestantismo que chegou ao Brasil, ele tinha algumas características. Em primeiro lugar, quase todas essas igrejas que vieram para o Brasil vieram na iniciativa de evangelizar. Essas que citei, as últimas, do protestantismo de missão. Vieram com o intuito de evangelizar, obedecendo, é claro, a grande comissão, e também motivados pelo que é chamado de doutrina do destino manifesto, que é um conceito, está na apostila, mas é um conceito bem ultrapassado, talvez nem todo mundo conhece, mas essa doutrina, ou esse entendimento do destino manifesto, era algo que muitos europeus entendiam, que haviam sido escolhidos por Deus para evangelizar o mundo, né? Então, era mais ou menos algo nesse sentido. Então, essas igrejas protestantes, todas provenientes da Europa, movidas pela grande comissão, por esse entendimento, né,
que haviam sido escolhidos por Deus para cristianizar, para evangelizar o mundo, vieram para o Brasil. Entretanto, dentro desse contexto, você tem um problema nas igrejas protestantes, e que é nesse problema, ou nesse vácuo, vamos assim dizer, que surge o movimento pentecostal, que é o último movimento que surge no cenário protestante brasileiro. E é nesse vácuo, né, que surge o protestantismo, que é o fato de que todas essas igrejas protestantes, todas, sem exceção de nenhuma, todas essas igrejas protestantes, elas concentravam seus trabalhos nos grandes centros urbanos, tais, né, e atingiam, por meio da evangelização, as classes socioeconômicas maiores, né? Ou seja, as classes média, alta. Então, todas essas igrejas, todas, desde metodistas episcopais a batistas, presbiterianos, todas atingiram os grandes centros urbanos e as classes socioeconômicas maiores, classe média, alta. Então, essas igrejas eram igrejas elitizadas. Isso aqui é um dado histórico que ninguém pode negar. Não eram igrejas elitizadas, formadas principalmente por pessoas de classe média, alta. E as classes marginais, vamos dizer, estavam à margem da sociedade, pobres, ribeirinhos e outros, não tinham tanto acesso a essas igrejas, né? As igrejas protestantes históricas desse período, elas tinham um trabalho evangelístico muito lento e muito limitado. Então, é nesse contexto que surge, então, o movimento pentecostal no Brasil, né? Os irmãos sabem que o pentecostalismo moderno vem dos Estados Unidos, ali no final do século XIX para o início do século XX, né? Quando alunos se reúnem na chamada Escola Bíblica Betel, com o fim de estudar as Escrituras, e começam a perceber ali, à luz do livro de Atos dos Apóstolos, que havia um distanciamento das igrejas protestantes com aquilo que Atos dos Apóstolos revelava. Então, esses irmãos, né, instigados pelo líder dessa escola, pelo professor e pastor Charles Fox Parham, eles começam, então, a buscar aquelas experiências que estavam descritas ali em Atos dos Apóstolos. E, em meio a tudo isso, então, uma das participantes, uma das alunas, é, então, batizada com o Espírito Santo e fala em outras línguas. E esse movimento se espalha por toda a América, né? É claro, se os irmãos lerem, é que eu recomendo a leitura desse livro, né, que é um livro muito importante, se os irmãos puderem comprar e ler o livro do pastor José Gonçalves, é um livro editado pela CPAD, que é o livro Glossolalia, que é um estudo, né, dos fundamentos da teologia pentecostal, sobretudo com relação ao movimento de línguas estranhas. E lá nesse livro, documentalmente, né, o pastor José Gonçalves prova que antes mesmo de Topeka, no Kansas, né, do Espírito ter descido ali, antes mesmo de Azusa, em 1906, o Espírito já havia se movido em outros lugares. É que o conhecimento disso só é revelado muito tempo depois. O certo é que o que acontece ali se espalha por toda a América. Né? Por toda a América. E dentro desse movimento, né, surge então o movimento pentecostal. O movimento pentecostal, aliás, surge dentro desse movimento de reavivamento espiritual. Né? E alguns missionários, movidos pela chama do Espírito, começam a se espalhar pelo mundo. Chegando ao Brasil, os primeiros pentecostais, a primeira igreja pentecostal, os primeiros pentecostais a chegar ao Brasil, é a Congregação Cristã no Brasil. É que hoje as pessoas chamam de igreja cristã, alguns chamam pelo nome mais popular, que é a Igreja do Véu. Né? Mas, naquele contexto, em 1910, em São Paulo,
essa é a primeira igreja pentecostal no Brasil. A primeira igreja foi fundada em 1910 pelo missionário italiano Luigi Francescon. Esse é um missionário que veio para o Brasil, né, que procurou se estabelecer na sua igreja de origem, que era uma igreja presbiteriana, e por conta do que ele pregava, uma história muito parecida com Daniel Bergunavingre, né? Por conta do que ele pregava, ele acabou sendo ele e um grupo sendo expulso, e então ele fundou a Igreja Cristã no Brasil, que em seu início era uma igreja bíblica, zelona e que era uma igreja pentecostal, né, que valorizava a manifestação de línguas, dons espirituais. Com a saída de Luís de Francescon, a igreja cristã no Brasil, ela teve líderes leigos que a assumiram e acabou que a igreja cristã no Brasil entrou num processo de decadência doutrinária e hoje a igreja cristã no Brasil, a depender do contexto em que ela está estabelecida, ela se assemelha muito a uma seita herética, a uma seita que prega uma exclusividade da salvação. Né? Mas eles são, ou foram, os primeiros pentecostais no Brasil. Em seguida, nós temos, então, como igreja protestante pentecostal, as Assembleias de Deus no Brasil, que é a igreja que eu acredito todos nós, na maioria, pertencemos. Então, a Assembleia de Deus, ela tem como fundadores, como os irmãos sabem, Daniel Berg e Gunnar Wingre, que eram dois jovens suecos, e que têm a experiência pentecostal na igreja da Avenida Norte, em Chicago. Eles são cheios do Espírito Santo, recebem ali, em uma reunião de oração também, uma profecia e vêm para o Brasil. Chegando ao Brasil em 1910, se estabelecem uma igreja batista, e por conta da pregação, do batismo com o Espírito Santo, das línguas, da atualidade dos dons espirituais, e eles então são expulsos, né? Para resumir a história, Daniel Berg e Gunnar Wingre e mais 8 irmãos, eles são expulsos da igreja batista, são excomungados, são disciplinados, são retirados. E, saindo dali, eles fundam, em 18 de junho de 1911, a Igreja Missão de Fé Apostólica. Esse foi o primeiro nome, para os irmãos que não sabem, esse foi o primeiro nome da Igreja Assembleia de Deus. Igreja Missão de Fé Apostólica. E que só mais tarde, em 1918, né, a fundação se deu em 18 de junho de 1911, é o momento onde eles se reúnem pela primeira vez em assembleia e fundam a Missão de Fé Apostólica. Em 1918, por conta de uma igreja na América ter adotado o nome Assembleia de Deus, em 1918 a Igreja Missão de Fé Apostólica adota, a partir de então, isso é registrado em cartório, como Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Então, nós temos o estabelecimento, a fundação, em 18 de junho de 1911, da maior igreja evangélica e pentecostal do Brasil e do mundo. Né? Então, a partir de então, aquilo que outrora no Brasil era muito tímido, a evangelização, o crescimento da igreja, que até então era um crescimento muito tímido, ele começa a se mostrar um crescimento vertiginoso, grande. Né? Então, a igreja começa a se espalhar por lugares que até então nunca haviam sido alcançados. Esse é o primeiro momento do pentecostalismo no Brasil. Claro que depois nós tivemos o chamado pentecostalismo de segunda onda, que é onde surgem outras igrejas, como a Igreja O Brasil para Cristo, a Igreja do Evangelho Quadrangular, e já agora, por volta dos anos 1980, nós temos o surgimento das igrejas neopentecostais, né? Por meio da Igreja Universal, Mundial, Igreja da Graça e outras. Então, irmãos, basicamente, esse aí é um panorama que nós fizemos na correria da história do protestantismo. Fizemos primeiro um apanhado histórico do início da Reforma Protestante e, consequentemente, dessa chegada da fé protestante no Brasil. Espero que os irmãos tenham compreendido, espero ter ajudado também. Os que talvez, porventura, não tenham pego aí alguma informação,
mas acredito que amanhã já vai estar disponível aí na plataforma a gravação, os irmãos podem rever, podem assistir outra vez, tá bom? E eu espero que os irmãos tenham bons estudos com relação a essa nova disciplina, tudo seja uma bênção para a glória de Deus. Podemos orar? Encerrando? Vamos agradecer a Deus, em nome de Jesus. Pai amado, nós te glorificamos por esse momento, pela oportunidade de mais uma vez estudar esse assunto agora sobre o protestantismo, a reforma e, consequentemente, a chegada dele no Brasil, a sua expansão por meio da Assembleia de Deus e de outras igrejas. Que a tua bênção esteja sobre nós, que o Senhor nos guarde e nos fortaleça, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.